Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre orquídeas, que muita gente gosta e não sabe muito bem como lidar com elas. Então, as orquídeas, primeiro passo, como é que eu tenho certeza de que a planta que eu tenho é uma orquídea ou não? As orquídeas, elas têm uma característica bastante específica, que é, na verdade, essa característica, ela está na estrutura da flor. Então, para ter certeza absoluta que é uma orquídea, quando eu encontro, ou quando eu acho no lixo, ou quando alguém descartou, ou quando alguém me deu uma muda dizendo que é uma orquídea, para ter certeza, a gente só consegue ver isso na estrutura da flor das orquídeas, ok? Porque ela tem uma característica bastante particular. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, a flor de toda e qualquer espécie, ela é o órgão de reprodução da planta. Então é por onde a planta consegue se reproduzir, ser polinizada e dar as sementes para perpetuar a espécie, ok? Então a função da flor, além de perfumar, de embelezar para nós, seres humanos, né? Para a estrutura, para a planta em si, ela é o órgão de reprodução. E aí na orquídea, ela tem uma organela bastante específica, como eu falei para vocês, que fica na flor da planta. A orquídea, ela tem como característica única e específica possuir o órgão de reprodução masculino e feminino na mesma estrutura. Não é só apenas na mesma flor, como algumas plantas hermafroditas têm, e sim na mesma estrutura, na mesma chamada de coluna. A flor da orquídea, ela é bastante específica. Ela possui, quando ela tá fechada, ela fica assim, ó, tá? Aí ela entra em ponto de maturidade e abre. Ela tem sempre órgãos múltiplos de 3. Sépala, 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 formando um triângulo. E pétala, pétala, labelo. O labelo é uma estrutura bastante diferenciada, que possui os tons de cores diferentes que vão atraindo inseto, não é? O mapa de cores, o contraste de cores geralmente fica no labelo, podem haver exceções, tá? Mas é onde o inseto enxerga que é o local para ele vir para fazer a polinização. E algumas plantas, a maioria delas, oferecem o néctar, o pólen, o néctar, que é algo que vai ser como se fosse um pagamento benéfico para o inseto em troca dessa polinização, que é a troca de gametas aí das flores, tá? No caso de orquídea, a estrutura que a gente está falando é essa aqui, ó. Ela se chama coluna e ela acopla o órgão masculino, tá? O gameta masculino e feminino na mesma flor. Eu vou encostar para vocês verem o que o inseto faz. Ele vem, pousa aqui, vai se intimando com a flor, sente o cheiro do pólen e ele passa aqui, ó. Esse aqui é a organela masculina, tá vendo? Os grãos de pólen estão presos aqui, ó. 2 grãos bem grandes. Essas bolinhas amarelas. E isso automaticamente gruda no inseto e quando ele visita uma outra flor, ele vai, claro que acidentalmente, colocar na porção feminina da flor. Pronto. Vamos torcer para ela ficar gravidinha e aí, dali a um tempo, a gente vai ter uma vagem, uma baga com as sementes da orquídea. Então é assim que acontece a polinização das plantas, de um modo geral, tá? Orquídea é a única planta, então, que possui órgão masculino e feminino na mesma coluna e tem essa flor bastante específica, com 3 sépalas e as 2 pétalas mais o labelo. Então isso é uma característica específica. E aí, para a gente saber lidar com orquídeas, primeiro passo, a gente vai fazer um reenvase, tá? A gente vai aprender o crescimento delas e depois um reenvase. Como é que eu faço para trocar ela de vaso, quando tem que ser isso, nós vamos falar devagar. As orquídeas têm uma outra característica bastante interessante, que é o formato do crescimento. Essa daqui é uma Phalaenopsis. O formato de crescimento dela é monopodial. O que significa esse palavrão? Que ela cresce num eixo único, para cima, centralizado, tá? Então é uma planta que vai crescendo a cada ano, ela vai emitindo folhas novas aqui nesse centro, ok? Vai ficando com hastes florais, quando cai a flor a haste permanece, mas ela vai crescendo nesse sentido sempre para cima, num eixo único. Então essa é uma planta de crescimento monopodial. E o que isso tem de importante? Que na hora que eu vou trocar ela de vaso, ou porque o vaso quebrou, ou porque ela já está muito grande, está me incomodando, está no risco de cair, e eu não quero amarrar, ou eu não tenho onde amarrar uma árvore, enfim, a gente vai passá-la para o vaso. Então, essa planta, ela precisa de uma colocação específica por causa do tipo de crescimento que ela tem. Então, esta planta vai ser colocada, por exemplo, num vaso como este,
O sentido da colocação dessa planta vai ser centralizado no vaso. Por quê? Porque ela cresce para cima, ok? Existe um outro tipo de orquídea, que são as orquídeas de crescimento simpodial, como essa daqui, ó, que já está inclusive na hora de transplantar. Orquídea com flor a gente não muda de vaso, porque gera um estresse enorme e ela aborta as flores. E depois desse aborto de flores, além disso, a gente ainda pode provocar uns 2 anos de estresse na planta e ela fica 2 anos sem florescer, ok? Então tem período certo para cada planta. Não é primavera, não é outono, na verdade é a própria planta que diz quando é hora de trocar, quando pode ser trocada, na verdade. Porque tem vaso que a gente pode deixar eternamente, não é? Quanto maior a estrutura da flor, da planta, na verdade, mais valorosa ela tem, mais valor financeiro, enfim, mais segurança, mais forte a planta é, tá? Essa planta, então, voltando a falar do crescimento, ela tem um crescimento simpodial. Ela cresce pro lado, enquanto que aquela outra planta que a gente mostrou cresce para cima. Como é que eu faço para colocar essa planta que cresce pro lado num vaso? A gente vai observar, primeiro, qual das duas frentes, qual dos dois lados da planta está emitindo raízes novas. Neste caso aqui é uma planta que está há muito tempo nesse vaso, ela estava numa estrutura de fibra de coco que se desmanchou, esse vaso tá aqui, estava sustentando e ela estava como um cachepô. Então eu resolvi trocar porque ela já está me mostrando que é hora. Ela tem aqui, ó, um crescimento para um lado. Nesse caso ela cresceu para os dois lados. Então a parte antiga da planta está aqui, ela tem crescimento para cá e para cá. Então eu vou separar essa planta aqui dessa e vou fazer apenas 2 vasos. Uma observação bem bacana, pessoal, cuidado com a história de tirar muda de orquídea, porque a gente enfraquece muito a planta. Justamente a gente não pode olhar só para a flor quando vai comprar, a gente tem que olhar para a estrutura. Quanto mais pseudobulbos ela tiver, quanto maior a estrutura verde, mais forte a planta. Não é a quantidade de flores, onde a maioria das pessoas se engana, ok? Então o que a gente faz? A gente vai usar o material esterilizado e vai fazer o corte aqui, a separação em apenas 2, porque aí eu tenho uma estrutura forte e uma outra estrutura forte com pelo menos uns 6 pseudobulbos aqui para me dar uma garantia de que no próximo ano eu vou ter flor, ok? Então vamos fazer a esterilização do material para a gente poder estar fazendo esse corte. Algo sensacional com relação a orquídeas é se a gente puder ter uma tesoura específica para trabalhar com elas. Não misture com outras plantas, porque as doenças elas vêm através da ferramenta de corte também. Então para evitar que isso aconteça, eu costumo usar um maçarico de mão, tá? Que pode ser perigoso em alguns momentos, uma outra hora eu mostro esse maçarico para vocês como é que ele funciona, ou o álcool 70. Então a gente põe um pouquinho de álcool, tá? Uma vasilha, pode ser com algodão, aqui no caso que eu tenho é um pincel. Então o que eu vou fazer? Eu vou esterilizar a minha tesoura, tá? Toda vez que eu trabalhar, o ideal é que isso seja feito cada vez que eu for mexer entre uma planta e outra, para evitar que eu leve doença, contaminação de uma planta para outra, porque muitas vezes esse é o veículo mais fácil, as plantas nem adoecem tanto, é o ser humano que leva a doença para ela através da ferramenta contaminada. Espera um pouquinho, ele já secou, e aí a gente vai fazer, então, como a gente estava falando, o corte separando essa planta. É claro que eu vou ter um pouco de perda de raízes aqui, porque ela está com muita raiz, tá? Então, primeira coisa, praticamente nesse caso, corte só de raiz, ó. Eu não vou mexer em estrutura da planta. E se isso for necessário, mexer na estrutura, o corte tem que ser único e preciso. Aí ela soltou, ó. Então agora a gente tem 2 plantas, ok? E aí eu tenho opções de ou colocar em vasos ou amarrar em árvore, tá? Essa planta, então, crescimento simpodial. Nesse caso específico, ela cresceu para os 2 lados, então ainda poderia dividir aqui. Aí a gente entra aquela história de, me dá uma mudinha. Tereza, pode dividir esse tanto de planta? Pode. E aí a gente tem a parte velha que a gente fala e a parte nova da planta. Se eu for colocar no vaso, eu vou fazer essa divisão, não pretendia, mas que é pra gente enxergar bem, ó. Tá? O que eu posso limpar da orquídea? Só o pseudobulbo que tá totalmente desidratado. Porque mesmo ele estando sem folha, tá? Ele ainda serve de reserva, inclusive as raízes são reserva nutricional para a orquídea. Então a gente tem que tomar cuidado com a visão humana que a gente tem das plantas, de falar, tá feio, tá seco, tá me incomodando, olha, tá bem seca.
a raiz da orquídea, ela costuma ser mais gordinha, ela tem uma reserva nutricional e ela também faz fotossíntese em alguns casos. Haste floral, Tereza, quando que eu posso cortar? Só quando ela estiver assim, ó, completamente desidratada. Porque se a gente fizer um pico aqui, ó, estando ela verde, e ela tiver ainda estrutura para dar flor de novo, com certeza vai florescer novamente, ok? Então aqui eu já não tenho mais, eu posso tirar dessa planta. E na hora de colocar essa planta num vaso, como é que a posição que eu devo fazer para ajudar a planta? Ó, tá emitindo raiz aqui, então essa é a parte nova da planta. Essa parte tem que ficar com espaço, tem que ficar livre para ela poder crescer. Então no vaso a gente vai colocar o substrato específico, a parte mais velha encostada na parede do vaso e a parte mais nova livre para crescer por 2, 3, 4, 5 anos até ela atingir o outro lado do vaso. Então esse vaso vai durar bastante tempo. É que tem algumas pessoas que usam pendurado, então quando ela começa a sair muito para fora do vaso tem o perigo de quebrar. Mas na teoria a orquídea está muito bem capacitada, ela é uma epífita, é uma planta que vive pendurada em outra, não é uma sugadora, não faz mal. Então ela está bem acostumada a viver pendurada. É que a gente às vezes gosta de ter num orquidário, num espaço específico, então a gente quer colocar em vaso, ok? Se fosse no caso da Phalaenopsis, como é que a gente faria para tirar desse vaso? O plantio tem que ser central, ok? Lembrando que, no caso da Phalaenopsis, que é a orquídea que geralmente vem nesse vaso aqui, gente, transparente, ele vem porque a raiz dela, presta atenção, é extremamente grossa. Depois a gente aproxima um pouco mais a imagem para dar uma olhada. A raiz dela é extremamente grossa, ela faz fotossíntese, então ela precisa de um vaso translúcido, porque ela recebe luz solar aqui e consegue reserva nutricional. Então o legal de Phalaenopsis é amarrar em árvore ou deixar ela nesse vaso mesmo em forma de cachepô, ok? Quando ela estiver saindo muito para fora, a gente pode amarrar numa árvore. E qual material que eu costumo usar? Para amarrar em árvore, ou a gente usa um sisal, um elemento natural, o barbante já não dura tanto, e eu gosto muito de meia de poliéster fina, aquela meia fina de mulher, sabe? Quando ela estiver estragada, não joga fora não, corta e a gente amarra com a meia, porque ela simula inclusive o meio ambiente, ela segura a poeira do ambiente, então ela ajuda a produção de nutrientes para essas plantas, ok? E aí nós vamos então fazer esse plantio da orquídea. A Phalaenopsis está florida, não vamos tirar do vaso porque vai abortar, ela vai perder as flores. E para fazer o plantio, a gente procura, a orquídea gosta demais de fresco, de ambiente fresco. Então a gente usa, eu prefiro muito esses vasos de furinho, tá? E o barro, porque ele permite troca de oxigênio entre raízes e meio ambiente. E aí o ideal para esterilizar o vaso pode ser maçarico, o sol é bacana, você deixa uns 3 dias lá, vira, exposto ao sol, é excelente para esterilizar. O próprio álcool 70 ou maçarico passando aqui, tá? Eu não vou usar maçarico agora porque a gente está num ambiente fechado, então eu vou passar o álcool 70 no vaso, que é para garantir. Ele ficou guardado às vezes lá no meu orquidário, né? Ficou lá e ele acaba criando um pouco de fungo. Esse aqui é o caso, ó, criou um pouquinho de fungo, então a gente passa um álcool 70, deixa secar para poder esterilizar legal, tá? Para não ter perigo de... Por que que eu não gosto muito de usar o cloro? Porque a raiz da orquídea, ela vive em simbiose com algumas bactérias e fungos. Simbiose é uma troca benéfica, ok? E se a gente usa muito cloro, ele pode ter resíduo aqui, o álcool ele evapora e maravilha. O cloro ele pode ser residual e aí ele acaba prejudicando as raízes. Então essa é a outra parte da planta que a gente cortou. Eu fiquei com pena, ela tá uma estrutura pequena, não é do meu agrado, mas enfim. Como é que a gente vê a estrutura de planta então que tá uma muda legal, tá? A muda legal ela tem 1, 2, 3, 4, 5 ou mais pseudobulbos. Se eu deixar 1, 2 ou 3, ela eternamente vai ser uma planta frágil, tá? Tem aquelas que dão em forma de cana que a gente fala, pelo menos uns 5 daquele pra gente conseguir ter uma estrutura bacana, pra a gente não deixar causar estresse e ela conseguir florescer no próximo ano. Então tá aqui, ó, pseudobulbo sem folha, parte traseira, emissão de raízes novas dianteira. Eu só encosto ela aqui, ó, na altura do vaso. E aí eu vou usar o substrato específico para orquídea, pessoal. Isso já vende no mercado, em substituição ao xaxim. Por quê? Porque o xaxim foi proibido, ele era obtido através da dissecção, né? Ele era retirado
da Samambaia surrei, que é uma planta, então a gente acabava prejudicando o extrativismo para comércio de xaxim, acabou prejudicando muito essa planta, levou ela quase ao estágio de extinção. Então a gente desenvolveu algo que é benéfico para a orquídea, a gente já encontra no mercado como substrato para a orquídea. Pode-se colocar dreno aqui com pedra ou não, porque esse vaso já tem no fundo, ele é todo furado, né? Então a gente vem encaixando, ó, esse substrato específico, ele tem casca de pinos esterilizada, nossa, que difícil essa palavra, foi autoclavada, tá? E ela já tem uma mistura de carvão vegetal numa proporção legal. O carvão vegetal, ele é um fungicida. Alguns substratos desses já vêm com pedrinha rio, que também proporciona uma acidez leve para facilitar a fixação de nutrientes, ó. A gente vai calçando a orquídea aqui, sem apertar, porque nenhuma planta gosta que seja apertada, porque a gente está compactando o solo, tá? E aí, a gente coloca ela aqui. Pronto, tá feito o reinvase dessa orquídea. Segredo zero, gente, não dá trabalho nenhum. O que eu faço, Tereza, porque ela fica às vezes mole, até o tempo dela firmar melhor. Eu posso apertar, ó, lá longe, de fora pra dentro, nunca em cima da orquídea. Então aqui, apertando longe, eu consigo ir um pouquinho mais devagar, ó. Claro que esse substrato, ele vai movimentar, ele vai murchar, e aí a gente vai só completando, ok? O que dá pra fazer aqui é pegar um palito de churrasco e atravessar aqui em cima, pra ela ficar firme, tá? Ou até amarrar com um pedacinho de sisal, pra ela não cair, se a gente, principalmente quando vai pendurar, né? A gente corre esse risco dela cair lá e tá numa pérgola ou algo assim, ó. A gente passa aqui e amarra. Passa no furinho do vaso, ok? E faz uma amarraçãozinha aqui, pra ela ficar firme um período. Eu gosto muito de fazer um banho forte na orquídea, pode até imergir em água. No caso dessa aqui, que ela tava com uma estrutura grande, ela soltou fácil de onde ela estava. Às vezes ela tá grudada, então a gente deixa ela num balde com água até aqui, e aí quando amolecer a gente desmancha. Se esse for o caso, se precisar fazer isso, de deixar um dia num balde com água, pode deixar 7 dias sem molhar depois que a gente fez o transplante, que ela vai enraizar rápido. Ela vai ter um estresse benéfico aqui nesse caso, que é para emitir raízes novas, ok? Orquídea precisa de que tipo de adubo? Como a gente não consegue, não tem terra no vaso de orquídea, porque ela não gosta, as raízes delas fazem fotossíntese, são aéreas, gostam de ficar aí balançando com o vento, vamos dizer assim, ela precisa de uma fertilização líquida. Então a gente vai fazer uma adubação líquida nas raízes, ok? Vai aplicar aqui, ó. Existe foliária, existe, no caso de plantio, eu vou fazer uma aqui pra gente conseguir oferecer para ela um pouquinho de nutriente e estimular o enraizamento para que ela pegue mais rápido. Pessoal, olha, então a gente colocou a orquídea bonitinho, amarrou ela com sisal para ela não cair do vaso, ok? Pelo menos inicialmente, depois o próprio sisal ele já vai desmanchando e que vai ser praticamente o tempo que ela vai grudar. E aí a gente pode fazer uma adubação para ajudar essa raiz a emitir mais rápido e a orquídea se ambientar mais rápido, tá? Aí com o substrato seco, a gente pode utilizar um adubo para plantio ou ainda um adubo que tem uma especificação para floração. Orquídea, basicamente, 2 tipos de adubo: floração e manutenção. Isso se a gente escolher para usar um organomineral, que é uma mistura de orgânico e químico, ok? Que eu acho que é um bem indicado, um bacana para a gente estar trabalhando com orquídeas. Existem outras formas de adubação mais específicas, mas se a gente tiver esse aqui já vai ajudar bastante, tá? Não precisa ser bocache, é muito legal o uso de bocache, entre outros, mas esse aqui que a gente tem para usar hoje no momento do reinvase é um organomineral, tá? Para floração, porque ele tem fósforo maior, e aí é o que a gente vai precisar. Esse fabricante fala em 5 ml por litro. Como eu vou fazer meio litro só, porque o vaso é pequeno, pra gente não desperdiçar produto, eu vou usar 2,5 ml desse produto, que é um adubo de floração ou de plantio, que tem uma formulação muito parecida, tá? Na falta de um a gente pode ter o outro. E diluir num pulverizador. Eu poderia ter banhado as raízes também numa solução, enfiado aqui na solução, colocado na solução, escorrer e já colocar lá, ou pulverizar, tá? Quando a gente faz reinvase de orquídea, eu gosto de dar um pouquinho de estresse para ela. A gente vai pôr esse adubo e vai deixar ela 1 semana sem regar, tá? Para ela enraizar mais rápido.
Então ela vai absorver esse adubo, a gente deixa ela no ambiente, no caso dessa aqui, meia sombra, tá? Pra ela enraizar. Uma semana a gente já começa a ver resultado, tá bem? Então esse é um reinvase de orquídea. No caso a gente fez de uma simpodial, crescimento lateral, ok? A monopodial não varia muito, a gente coloca ela no centro, calça o entorno com o substrato e tá feito.